Passa, volta. Pô, essa máscara tá quente. Eu não tô conseguindo respirar. Vamos lá. Então é o seguinte. Sempre que tiver um movimento, ele é um movimento relacionado a um referencial. Isso é muito importante. Então, quando anda a favor do referencial, quer dizer que o referencial meu aqui é um quadro. Alô, alô, alô. Vou parar de mexer, ficar paradinho assim. O referencial é um quadro aqui atrás. Então, se eu andar a favor do meu referencial, eu estou num movimento chamado progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade é positiva. Velocidade positiva representa um movimento que está a favor do referencial. No caso, eu vou fazer aqui junto com o meu desenho, então. Referencial é a bancada aqui, ó. O movimento progressivo é um movimento em que a velocidade está a favor do referencial. Observaram isso? Esse movimento requer que a velocidade vai ser sempre positiva. A questão mais importante aí é o seguinte: o sinal da velocidade depende do referencial, ou seja, velocidade positiva, o movimento anda a favor do referencial. Então eu posso andar com 10, igual a tartaruguinha lá, 10 centímetros por segundo. A minha velocidade é positiva ou negativa em relação ao referencial? Positiva, porque eu estou a partir do referencial me afastando. Agora eu simplesmente viro. Quando eu viro, a minha velocidade se torna o quê? Negativa, porque eu estou me aproximando do referencial. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Ok? Afastou do referencial, aproximou do referencial. Ficou tranquilo isso, gente? Tranquilo? Movimento progressivo, a velocidade sempre será positiva. Movimento retrógrado, a velocidade sempre será negativa. Para prestar atenção rapidamente, o sinal da velocidade só tem a ver com o referencial. Perfeito, pessoal? Porque a velocidade é sempre constante. Não é porque nós vamos ter uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa que nós estaremos aumentando ou diminuindo a velocidade. Ela é sempre constante. Então eu posso andar com mais 10 centímetros por segundo ou menos 10 centímetros por segundo, a favor do referencial e contra o referencial. Ficou tranquilo? Pois não? Quando ele está andando contra a placa ali, contra o referencial, depois que ele passa dessa placa e continua andando, aí se torna positivo. Boa pergunta, se torna positivo. Pode ser. Boa pergunta. Tá? Por quê? Porque ele vai estar afastando do referencial. Tá? Então está aqui. Movimento progressivo. É quando nós temos um aumento dos espaços no tempo. Quando os espaços aumentarem no tempo em relação ao referencial, nós temos uma velocidade positiva. É o nosso caso. Quando os espaços diminuírem em relação ao referencial, a nossa velocidade é negativa. Então está aqui, ó, movimento progressivo, que é o aumento dos espaços em relação à minha origem, e movimento retrógrado, que é a diminuição dos espaços em relação à origem. Ficou melhor eu falando, né? Pode ser? Pode ser? Tá legal. É o que a gente acabou de falar. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Agora preste atenção. Essa velocidade é sempre constante. Por que a velocidade é sempre constante, pessoal? Porque a aceleração é... Em que tipo de movimento nós estamos? Movimento retilíneo uniforme, também conhecido como movimento da vaca. E aí, onde é que está a vaca? Isso! Passa próximo. Então aqui, o problema que acontece basicamente nos vestibulares é a transformação de unidades, um dos problemas, né? O pessoal se confunde muito. Como no sistema internacional a nossa velocidade é sempre dada em metros por segundo, o sistema usual, que é o que nós temos no Brasil, é dado em quilômetros por hora. Macetão rapidamente para você transformar aqui, ó. Macetão para transformar rapidamente. Aumentou a unidade, multiplica por 3,6. Aumentou por quê?
metro por segundo para quilômetro por hora. Aumentou, multiplicou, diminuiu, dividiu. De novo, aumentou, multiplicou, diminuiu, dividiu. Então, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, presta atenção. É multiplicado ou dividido por 3,6. Certo? Pergunta que a galera faz na sexta fase às vezes. Pô, professor, se eu tiver uma velocidade, como é que eu transformo? Galera, pensa no seguinte, aumentou, multiplica por 3,6. Diminuiu, divide. Então faz essa setinha aqui, ó, que você não vai mais errar transformação de velocidades aí. É muito importante. Porque se um exercício estiver trabalhando no sistema internacional, significa que o tempo é dado em segundos e o deslocamento é dado em metros. Por isso que a velocidade é em metros por segundo. Mas o problema é que muitos exercícios de cinemática dão a velocidade em quilômetro por hora. E quilômetro por hora, quanto é que é o tempo aqui, ó? O tempo é dado como? Em horas. E o deslocamento é dado em como aqui? Em quilômetros. Então você precisa ter claro essa transformação, porque dependendo da pergunta dele, ele vai te perguntar qual é a velocidade em metros por segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Por exemplo, 72 quilômetros por hora equivalem a quantos metros por segundo? 72 quilômetros por hora equivalem a quantos metros por segundo? 20. Quanto que dá? 72 km por hora dá quantos metros por segundo, pô? Dá 20 metros por segundo, porque 72 dividido para 3,6 dá 20 metros por segundo. E 20 metros por segundo dá quantos quilômetros por hora? 72. Parabéns para vocês. É isso aí. Muito bom. Vai lá, próximo. Então tá aqui. O mais importante disso tudo, porque outra vaquinha aqui, ó. Chique vaca, nossa sorvetinho de verão. O mais importante de tudo é interpretar que o movimento uniforme, conhecido como movimento da vaca, movimento da vaca, movimento da vaca, a velocidade é sempre e a aceleração. Muito bom. Então nós sabemos a velocidade, que é o deslocamento em um determinado tempo. Abrindo um pouquinho a nossa equação do deslocamento, olha o que o professor fez aqui, ó. Espaço final menos espaço inicial. Essa ideia de deslocamento, que é variação, letrinha grega, então qualquer letrinha que você olhar aí no vestibular que tiver esse delta na frente, o que ele está representando? Variação, mudança, transição. Espaço é as posições do corpo. Então, ΔS é a transição entre o espaço final e o espaço inicial. ΔS fica espaço final menos espaço inicial. E ΔT, professor? Ó, tá vendo a letrinha delta de novo aqui? Delta representa a variação, então é o tempo final menos o tempo inicial. Modifiquei alguma coisa na minha equação? Não modifiquei nada na equação. Eu só estou abrindo ela. ΔS dividido por ΔT. Bom, professor, agora que vem a grande jogada. Nós vamos considerar para o tempo inicial zero. Por quê? É o radar do policial lá. Quando o radar do policial é apontado, quando ele aponta para o nosso carro, ele vai catar quem do nosso carro? Velocidade do carro, concorda comigo? Mas ele está preocupado em saber qual foi o tempo que você saiu de casa? Não. Ele quer saber a velocidade naquele determinado tempo. Concorda comigo? Tranquilo? Então por isso nós consideramos o tempo inicial zero. Por quê? Porque agora nós vamos ter uma velocidade instantânea. Vamos supor, eu saio do quadro a 10 centímetros por segundo. Na hora que eu passar pela Jéssica, ela quer saber minha velocidade, certo? Ela vai catar minha velocidade naquele determinado instante. Ela está preocupada em saber quando é que eu saí de casa? Não. Então por isso o professor está calculando aqui, ó, velocidade instantânea e o tempo, porque nós vamos considerar esse tempo inicial zero. Pessoal, isso que o professor está fazendo não tem, vocês não precisam se preocupar, porque lá tem formulário no vestibular. Agora você precisa saber identificar a equação. E aí nós fazendo algumas relações matemáticas, como por exemplo, multiplicar o tempo vezes